Eu queria fazer uma introdução na minha fala inicial, contando uma pequena história. Em 2012, houve no Brasil o julgamento daquilo que foi conhecido como mensalão. Um julgamento bastante rumoroso, bastante importante, e que foi um dos primeiros julgamentos que a gente se tem notícia de transmissão praticamente em tempo real na televisão. Eu, como outros vários advogados criminalistas, assistimos diariamente esse julgamento por questões profissionais. E nós comentávamos muitas vezes, bastante assustados, como comentaristas na TV faziam afirmações absolutamente peremptórias sobre temas eminentemente técnicos. Eu me recordo uma passagem, havia lá uma discussão da possibilidade ou não de um recurso específico dentro do julgamento do mensalão, e eu vi dois comentaristas num programa de televisão fazendo afirmações completamente categóricas sobre esse tema, enquanto a academia, enquanto professores ainda discutiam a viabilidade de um recurso ou de outro. Por que eu estou dizendo isso? Para falar que, não, só especialistas podem ter opinião? Não. Mas num momento como esse, principalmente num tema tão grave como esse, eu já falei isso aqui, principalmente quando a gente discutiu a hidroxicloroquina, é muito importante que o debate, a informação, ela não seja baseada em achismo, nem numa opinião pessoal de uma pessoa que muitas vezes não tem um conhecimento técnico suficiente para fazer uma afirmação tão categórica. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com base em informações que eu obtive em fontes seguras e conversando com pessoas, sim, especialistas sobre o tema. Vamos lá, então, sobre principalmente a possibilidade de se abrir o comércio no estado de São Paulo, possibilidade essa que foi desenhada numa entrevista coletiva bastante longa do governo do estado de São Paulo hoje. Quais foram as palavras que eu mais ouvi nessa coletiva? Ciência, pesquisa, plano, gradual, heterogêneo, seguro, testagem rápida, faseamento e seguir a curva epidemiológica. O Plano São Paulo, que é assim o nome desse plano de abertura, foi tomado, segundo palavras do governador do estado, com base em dados, evidência e na ciência. E ele vai ser implementado ao longo de um período que vai ser melhor especificado a partir do dia 8 de maio, quando esse plano será detalhado. De que forma? Em fases, regionalizando o estado de São Paulo e por setores da economia. Nem todos os setores da economia abrirão de uma hora para outra. Esse plano vai dar certo? Eu espero que sim, porque é um plano real, é um plano concreto, feito com planejamento e que prevê uma cronologia de abertura gradual, mais uma vez, do estado de São Paulo. Eu torço imensamente para que esse plano dê certo. Alguns pontos do plano, e que eu vou tratar, obviamente, ao longo do debate, me preocupam? Sim, me preocupam muito. O primeiro deles, antes de eu passar a palavra para o Caio, é que você divulgar um plano de flexibilização do isolamento com quase uma semana de você de fato implementar este plano, eu tenho receio de que isso gere na população, e é natural que isso vá acontecer, uma sensação de pseudo-liberdade. Já que daqui a uma semana vão flexibilizar o isolamento, eu já vou começar a flexibilizar ele agora. Isso a gente viu acontecendo hoje na cidade. Hoje é o maior índice de congestionamento na cidade de São Paulo desde que o isolamento começou. Então, a minha preocupação primeira em relação a anunciar este plano da forma como foi feito é que a gente se sinta confortável, e não podemos ainda nos sentir confortáveis, para começar a sair antes do tempo das nossas casas. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, sobre a coletiva de imprensa, nenhuma novidade, né? Ela foi, de fato, doutora, extensa, cansativa, autorreferente, midiática e de pouco viés científico, né? O governador, ele insiste na ideia de prorrogar a quarentena baseada numa data arbitrária, como se o vírus se importasse com o calendário do governo e a pandemia lesse PowerPoint. E ai de quem questionar a duração e o rigor do isolamento, né? Afinal, o resultado desse sacrifício todo é salvar vidas. Será mesmo? Eu tenho um estudo científico aqui de 2019, publicado por economistas e médicos sanitaristas do Brasil e do Reino Unido na revista especializada The Lancet. Ele avaliou mais de 5.000 municípios brasileiros e concluiu que a cada 1% a mais na taxa de desemprego, a mortalidade aumenta meio ponto percentual. Segundo esse estudo, em razão da última crise econômica, aquela gestada no governo Dilma Rousseff, 31.415 pessoas tiveram sua morte diretamente relacionada aos efeitos da recessão econômica. Isso só na população jovem e adulta, não contabilizaram mortalidade infantil. Então aqui, voltando para 2020, o Sebrae já anunciou que pelo menos 600 mil empresas fecharam. As projeções de retração do PIB estão oscilando entre 5%, 7%, 9%.
Um dos cenários do estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas projetou 12 milhões e 600 mil novos desempregados no país. Isso seria equivalente a uma taxa de desemprego colossal de 23,8%, dá aí 12 pontos percentuais a mais do que a situação anterior à pandemia. E se para cada ponto a mais no desemprego aumenta aí meio ponto a mortalidade, a tendência é que o número de mortes no país cresça pelo menos 6%. E isso representaria 76.080 vidas perdidas. E 800 vidas perdidas, perdão. Isso só entre pessoas acima de 15 anos. É uma afronta à ciência, é uma afronta à lógica, é uma afronta ao bom senso dizer que paralisar a economia salva vidas, porque recessão mata. Outro argumento muito comum entre os teimosos advogados aí da radicalização do isolamento diz respeito à capacidade do sistema de saúde. De fato, a variável mais determinante para a sobrevivência de um paciente grave é a existência de leitos de UTI. Só que a percepção do grande público é de que o sistema do Estado de São Paulo, que é o epicentro da epidemia, ele está absolutamente saturado. A imprensa contribui para esse clima de pânico ao publicar manchetes como aquela que a gente já discutiu aqui. O Hospital Emílio Ribas tem 100% da sua capacidade ocupada. Ok, só que tem a informação fundamental. São só 30 leitos de UTI num estado que tem mais de 15 mil leitos de UTI. Na contramão desse sensacionalismo, hoje foi anunciado que a fila de testes para o coronavírus está zerada, ou seja, não tem exame pendente para paciente. Também foi anunciada uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 53% no estado e 73% na região metropolitana. Então, eu recomendo que o espectador acesse também o portal da transparência do Registro Civil na aba especial Covid. Lá é possível fazer uma comparação entre o número de óbitos de 2019 e 2020, tanto no seu estado quanto no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, nós tivemos esse ano 1.468 óbitos a menos por pneumonia e insuficiência respiratória. E se a gente selecionar o mês de abril, esse mês de abril até o dia 22, são 1.938 óbitos a menos em relação a 2019. Ou seja, pelo menos aqui em São Paulo, o sistema de saúde está operando dentro de parâmetros razoáveis, ele está longe de colapsar. E as autoridades, elas tiveram tempo de sobra, tempo e dinheiro de sobra para aumentar a nossa capacidade hospitalar. Então, se houver uma tragédia nessa pandemia, para mim a maior culpada será a má gestão pública. Por isso, fica cada vez mais difícil para o cidadão engolir que prefeitos e governadores estão salvando vidas, trancafiando as pessoas em casa. O que é certo é que muitos deles estão contratando sem licitação, rolando a dívida dos seus estados, se articulando para as eleições de 2020 até 2022 e posando de governadores responsáveis. Mas, enfim, já me alonguei muito. Você, espectador, é o melhor juiz para decidir se o seu prefeito ou o seu governador está realmente tão preocupado em salvar vidas.